No vídeo de hoje, iremos falar sobre o perigo da hipergraça. Mas antes eu gostaria muito de fazer uma pergunta. Você já ouviu ou sabe o que é a hipergraça? Sabe o que significa? Acredita-se que a teologia da hipergraça é a tolerância ao pecado, levando muitos ao inferno. Quer saber mais? Fique comigo nesse vídeo até o final. O movimento novo tem preocupado pastores e líderes americanos, pois está se espalhando rapidamente também por outros países, chamado de hiper ou grandiosa graça. Os seus ensinamentos se baseiam em uma visão de que Deus não pune ninguém. Os Estados Unidos, por exemplo, é responsável hoje pela produção da maior parte da teologia consumida e ensinada no mundo todo. Isso daí não é segredo para ninguém. Então, desde os movimentos missionários dos séculos 19 e 20, que levaram o evangelho por todo o mundo, até mesmo as novas heresias e modismos do mundo gospel que vemos hoje. As ideias da super, mega, ultra graça até parecem verdade, mas elas são mortais em sua fundamentação. Para os teólogos e pastores que estão alertando sobre esse movimento de libertinagem como uma proposta disfarçada de liberdade cristã, o movimento pode colocar em risco o futuro do cristianismo e ganhar milhares de pessoas. Obviamente que os líderes que integram esse movimento, que pregam ele por aí afora, nunca admitirão que pertencem a ele. Afinal, não se trata de um movimento organizado, mas a sua existência, a sua influência tem crescido através de uma nova consciência cristã secularizada que enfatiza o sucesso pessoal e eclesiástico. Para estarmos mais alertas, eu compartilho com vocês as observações levantadas por um teólogo chamado Joseph Matera. Ele enfatiza que esses sinais descrevem igrejas e crentes que vivem sob a nova interpretação da hipergraça. Agora a pergunta que eu te faço: como têm sido as pregações e mensagens em sua igreja? Seguindo a lista de observações, número 1, os pregadores nunca falam ou pregam contra o pecado, dizendo que as pessoas precisam se arrepender e confessá-los. Se você estiver em uma igreja como essa, você irá notar que a palavra pecado normalmente só é mencionada no contexto do perdão dos pecados em Cristo, que ele morreu para nos salvar e para nos perdoar. Então, por vezes, eles acabam recriminando as pessoas que insistem no assunto, classificando-as como legalistas preconceituosas, chamando até mesmo de fariseu. Número 2, o pastor nunca toma uma posição firme sobre a santidade, porque na tentativa de atrair mais pessoas, tudo é feito para tornar os cultos mais agradáveis, em especial o sermão. Qualquer coisa que possa confrontar o público presente. Ignoram quaisquer tentativas de estabelecerem ou cobrarem dos membros uma posição de santidade, os parâmetros de uma vida santa. Número 3, o Antigo Testamento é quase totalmente ignorado. Nessas igrejas, o Antigo Testamento é tratado como um registro que não tem valor real com o nosso estilo de vida moderno. Não casa, não combina. Convenientemente não se menciona mais os 10 mandamentos, nem as porções bíblicas onde Deus é mostrado como juiz. Por que será? Por que será? Número 4, os líderes são autorizados a ensinar e pregar, mesmo vivendo abertamente em pecado. Então, se não há mais condenação, pecados como imoralidade sexual, ganância, embriaguez, são tolerados. Ou seja, para os membros comuns ou pessoas em posição de liderança, isso não é importante, pois não refletiria o amor ao próximo e o respeito, pelas suas escolhas. Gente, olha o perigo. Olhem o perigo. Número 5, as mensagens muitas vezes se voltam contra a igreja institucional, porque os pastores que adotaram a hipergraça, eles constantemente se voltam contra as igrejas chamadas de conservadoras, porque acreditam que a sua mensagem não é mais relevante para a cultura de hoje, Além disso, eles dizem que esses, chamando os conservadores de fundamentalistas, apenas colaboram para que as pessoas em geral tenham uma má impressão dos evangélicos. Meu Deus. Número 6, os pastores pregam contra as contribuições. A hipergraça não estimula as pessoas a lerem a Bíblia e a chegarem às suas próprias conclusões, mas se preocupam em dizer no que elas não podem acreditar. Embora falem sobre ofertas e anunciem as necessidades financeiras da igreja, os pastores defendem que dízimo é mais uma lei que foi abolida em Cristo. Portanto, cada membro pode decidir se deseja ou não se envolver financeiramente.
7. Os pastores pregam apenas mensagens motivacionais e positivas. Isso te é familiar. Muitas dessas igrejas ecoam apenas mensagens positivas sobre saúde, riqueza, prosperidade, o amor de Deus, o perdão de Deus e como obter sucesso na vida. Não há preocupação nem interesse de anunciar todo o conselho de Deus, isto é, o real e genuíno evangelho da cruz. Não estimulam trabalhos evangelísticos ou missionários que exijam arrependimento e mudança de vida. Não se menciona a existência do diabo, dos seus anjos, a realidade do mundo espiritual, porque no fim Deus ama a todos e cuida que nenhum mal chegue perto deles. Número 8, os membros de uma igreja não precisam temer esse tipo de reprimenda da liderança, porque os participantes da igreja da Hipergraça serão convencidos que por causa da forte ênfase da graça, tudo é permitido. Ou seja, nenhuma mudança real é esperada deles, apenas que frequentem a igreja, os cultos e sejam pessoas melhores e mais felizes. Eu concluo esse vídeo agora alertando que é preciso analisar o conteúdo das mensagens que estamos ouvindo, dos livros que temos lido, das canções que temos cantado. Por favor, use a Bíblia como seu filtro. Eu vou ficando por aqui, mas pedindo para você que não é inscrito, para se inscrever agora no canal, deixar o seu like, que é muito importante, e o seu comentário, o que você achou desse vídeo. E o que você achou desse vídeo? Deixa aqui, de maneira muito respeitosa, eu irei ler e responder vocês no final. Obrigado por terem ficado comigo, Tingos. Deus abençoe. Fui!